Retornando ao programa Bola Cheia, vamos falar agora sobre a imprensa do PF. Será que a imprensa está dando total destaque para o Candangão 2008? Muitos, eu não sei se vocês lembram aqui, quando eu tinha um blog Bola Cheia, muita gente me tacou pedra. Porque, sério, mas sempre só recebe pedra, sério, quem se expõe. Rafael, só faltaram xingar a minha mãe. Por quê? Porque eu soltei um texto reclamando da imprensa escrita, dizendo que dava destaque, aquela coisa toda. Começaram a me xingar, entendeu? Mas veja bem, eu não sei se eu tenho razão. Eu vou dar um exemplo nessa semana. Dia do Clássico, Gama e Brasiliense. O que eu pensei, eu acordei 6 horas da manhã, fui lá embaixo no meu blog para pegar o jornal, faço assinatura de alguns jornais da cidade, e eu queria ver na primeira página um grande destaque, Brasiliense e Gama. E eu não estou aqui condenando nenhum jornal, porque aliás, até no meio do jornal eu encontrei muitas coisas falando sobre o Clássico de Brasília. Um desses jornais, aliás, tinha 2 páginas imensas. Está de parabéns, né, nesse sentido. Mas o que eu queria é um destaque na primeira página. Um clássico, não é todo dia que você vê um clássico candango, Mas teve destaque do clássico. Teve um destaque nos Correios, teve 4 centímetros. Não, mas teve destaque do clássico. Qual clássico? Ah, sim, é isso que ia tocar nesse assunto. Teve destaque do clássico, mas qual clássico, né? É isso que ia tocar no assunto, Marcelo. Se você vai no Rio de Janeiro, tem o Flamengo e Vasco, os jornais de lá, a primeira página é todinha, destaque. Aqui em Brasília não tem isso. Aí é o detalhe, a imprensa ainda não aprendeu, a imprensa escrita, né, que você começou dos jornais, não sabe ainda dar destaque, não sabe ainda valorizar o futebol do Brasil. Gente, eu vou falar só o isso, seguinte, eu não digo a imprensa não aprendeu a dar destaque. O torcedor é que não aprendeu a torcer pelo time de Brasília. Isso. Ou você torce pro Gama, ou torce pro Flamengo, ou você torce pro Flamengo, ou torce pro Gama. Ou você torce pro São Paulo, ou você é torcedor do time de São Paulo, do Rio Grande do Sul, seja de qualquer outro estado. Não, aqui em Brasília eu torço pro Brasiliense, eu torço pelo Gama. Ou você torce pro Brasiliense, ou você torce pro Palmeiras. Mas aí é o detalhe, Gil. O que acontece? E aí o torcedor não valoriza, o que a imprensa vai fazer? A imprensa não vai destacar. Por exemplo, desculpa te interromper, vamos supor, no mesmo dia do jogo Brasiliense e Gama, nós tínhamos o clássico lá do Rio de Janeiro, Botafogo Fluminense, semifinal da Taça Guanabara. O que acontece? Você acha que o jornal vai dar mais valor ao jogo da capital, que não tem tantos torcedores, e vai dar um valor para aquilo que o torcedor quer, ou seja, o jogo do Fluminense? Questão administrativa. Você acha que meu jornal vai vender mais se eu falar do Flamengo e do Botafogo que estão no final da Taça Guanabara, porque o Flamengo bateu o Vasco hoje, o Botafogo bateu o Fluminense ontem, do que eu falar que o Gama Brasiliense bateu o Clássico da Cidade pela 5ª rodada do campeonato de pontos corridos? Quem que vende mais? Eu acho que a prioridade... Por quê? Porque tem mais torcedor do Flamengo e do Botafogo. Tem uma questão. Desculpa interromper, Rafael. O clássico, o jogo do Fluminense e Botafogo, ele é desde 1919, ou antes disso. O campeonato brasileiro. Pó de arroz. Pó de arroz. Né? O Fluminense pó de arroz. Esse jogo agora do Brasiliense e Gama poderia ter um destaque maior, porque era o 30º jogo. Né? Era um jogo assim, poderia. Claro, quando tiver o 100º, vai ter um destaque bem maior, vai ter uma repercussão grande, aquelas coisas todas. O que eu digo é o seguinte: não cabe somente. Você acha que a galera do esporte não vai querer uma matéria deles na capa? Com certeza vai. Principalmente quem está assinando a matéria, que é a galera de Brasília. Mas tem aquela questão que os editores-chefes dos jornais têm que ver, por exemplo, o Correio Brasiliense, por exemplo, qual que vende mais? Qual é o ponto dele? Ele vende mais, ele vende em Brasília e vende fora também. Na quinta-feira ele vai fora. Qual é o ponto principal? Esse é o clássico que faz geral e que está há muito tempo. Claro, tem que ter o destaque. Eu acho que o destaque está sendo importante, está tendo um destaque no futebol de Brasília. O caderno torcida do Jornal de Brasília deu um bom trabalho em relação ao futebol local. O Tribunal Brasileiro tentou fazer alguma coisa, está voltando agora, tem
uma equipe Eu concordo com tudo isso, Thiago. Agora, veja bem, no dia do clássico não se poderia dar um destaque melhor na primeira página. Mas é nisso que eu queria tocar, em relação a isso. Pelo menos que a clássico. Não, poderia, mas depende do. Se não tivesse. Se não tivesse o jogo clássico carioca, com certeza estaria. Nós não temos imprensa escrita para apoiar o futebol. Mas é que Não, mas eu quero. Eu acho que os cronistas da imprensa escrita, eu falo isso porque eu trabalhei na imprensa escrita também, então eu sei como é que é essa questão, que a gente rala muito para ter uma capa de jornal. A gente não consegue, por quê? Porque muitas vezes tem um clássico, tem um campeonato de campeonato carioca, tem um duelo no campeonato paulista. E essa questão também no calendário. Se colocasse um jogo, por exemplo, no domingo, esse jogo do Brasiliense, hoje também não daria também, porque teria Flamengo e Vasco, que é o clássico mais importante. Presta atenção só uma coisa, complicado. Só depois de passar para a Rafaela para também completar o assunto. Reflita você que está em casa comigo. Presta atenção, próxima rodada do Campeonato Brasiliense tem um jogo dos lados opostos, Gama e Legião. Você que está aí me vendo no computador, raciocina comigo. O que o jornal vai dar mais destaque? A Gama e Legião? Ou a final da Taça Guanabara, Botafogo e Flamengo? Abaixo da dele, Rafael. Agora, essa pergunta é a mesma coisa que você perguntar se o macaco quer banana. Mas aí é a questão da prioridade, como eu ia falar. O que o Gil tocou, eu acho importantíssimo. A prioridade do jornal é sempre a prioridade do leitor. Afinal de contas, o jornal tem que vender. Então, de qualquer forma, a gente sabe disso. Então, se o torcedor daqui de Brasília não aprender a privilegiar o futebol daqui de Brasília, não adianta você pedir para o jornal priorizar o futebol de Brasília, porque não vai ter como. As editoras precisam, as editorias precisam vender. Então, se você chega lá para o seu chefe, dentro do seu jornal, e fala, ó, tá aqui ó, uma excelente matéria, 3 páginas de futebol daqui de Brasília, tem ó, Brasiliense, tem Gama, tem Legião, tem todo mundo. Mas se lá do outro lado, quem vai ler não quer saber daquilo, infelizmente não vai ler. Eu já vi muita gente dizer para mim, futebol de Brasília, escreve futebol de Brasília, está escrevendo para quem? Que alguém lê? Agora é importante ler. Mas é aquela questão, como você falou, está ratificando, o futebol de Brasília nasceu praticamente em 1976. O futebol carioca se profissionalizou, digamos, colocando profissional. Torcedor de Brasília, a maioria é o quê? Torce para time do Rio, Flamengo e Vasco, né? E time de São Paulo, Minas, o Cruzeiro, Belo Horizonte, São Paulo, enfim, eles vão dar prioridade para esses para depois entrar no Brasil. É ruim. Deixa eu só falar uma coisa. Em relação também a isso, eu acho que podia partir também de incentivo nosso e também principalmente do caso da federação. São vários fatores. De fugir, mas, pô, tem Brasiliense e Gama. Pô, você sabe que lá no Rio vai ter Taça Guanabara, semifinal de Taça Guanabara. O que estava acontecendo? Todo mundo sabe, chega lá os grandes do Rio e vão fazer as finais. O que você faz? Você pega esse clássico do Gama e Brasiliense, você fazendo a tabela, olhando tudo, você se programa, pega ali, bota esse jogo num dia que vai ter um joguinho lá, ó. Menor da competição, e aí você chama a atenção todo dia num clássico como esse, até porque, como bem disse o Thiago, era o 30º clássico. Não, e colocaria na 7ª rodada. Se fosse a 7ª rodada, não ia ter a final da Taça Guanabara, ia ser a primeira fase da Taça Rio, e daria para fazer, aí sim, com certeza, daria um grande destaque na capa do qualquer jornal de Brasília. O problema é que às vezes o pessoal brinca de fazer futebol aqui dentro de Brasília e aí quem sofre é o torcedor, aquele que gosta, porque tem muita gente que eu sei que gosta e que acompanha, a gente sabe muito bem disso, quem trabalha aqui e labora aqui no futebol de Brasília sabe que tem gente que gosta muito. Para a gente só finalizar essa questão aí, até que a gente tem outros assuntos para colocar, mas o que eu ia falar, justamente o que o Rafael falou sobre, são vários fatores: federação, dirigentes e, acima de tudo, torcedor. A imprensa, ela vai fazer, nós resumimos aqui agora, vai dar destaque ao que tem que se obter mais destaque, que é o futebol de fora mesmo, porque o torcedor, ou ele torce para o time de Brasília, ou ele torce para o time de fora. No dia que você aprender a torcer pelo futebol de Brasília, nós teremos o destaque total. Mas a gente fica feliz porque, mais uma vez, está entrando no programa Bola Cheia agora, para dar o destaque para o futebol de Brasília. Próximo bloco, Gama e Brasiliense. O que você viu nesse jogo?